passamos por lutas, sim, Deus é refúgio contra o mal. Não queremos falhar frente à provação, mesmo que nos ataquem ou que nos persigam, temos Deus, fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos sempre ao seu lado. Mesmo na escuridão, nos toma pela mão. Quem irá derrotar-nos se nós estivermos com o Senhor? Fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos sempre ao seu lado. Em meio à escuridão, não há o que temer, nos toma pela mão. Ninguém nos vencerá, ligados ao Senhor, vitória haverá. Não há ninguém capaz de separar-nos do seu amor, está ao nosso lado. Fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos a cada instante, bem seguros, sempre ao seu lado. Meus irmãos queridos, paz, graça, alegria, direção e discernimento da parte do bom Deus seja com todos nós. Como é que foi o seu dia? Como é que foi a comunhão em torno da mesa? A alegria? Expectativa de coisas boas? Como é que está a sua alma durante todo esse período em casa? Qual que é o assunto em torno da mesa? Eu quero agora trazer tudo isso para Jesus e convidar você para adorar esse Deus bondoso, para cultuar o Senhor. Vamos nos apresentar a Ele em oração e nesta noite nos render a Ele para dizer a Ele da nossa alegria, da nossa gratidão por ser Ele o nosso Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, por meio de Jesus, o Teu Filho, nós nos apresentamos agora ao Senhor. Obrigado por tudo que aconteceu durante este dia, pela comunhão, pela proteção, a provisão. Muito obrigado. Senhor, eu não sei como é que estão as famílias, mas o Senhor sabe.
Não sei qual foi o assunto em torno da mesa, mas o Senhor sabe. E eu quero trazer para o Senhor cada um deles e rogar as tuas bênçãos sobre nós agora no começo deste culto. Abençoe, bondoso Salvador. Entre com a tua direção sobre o nosso coração. Visite, ó Deus, aqueles irmãos que se encontram enfermos, acamados. Visite, Senhor, aqueles irmãos que, por conta desta pandemia, estão assustados, estão com medos, que têm os seus empregos colocados em risco. Visite-os. Por favor, dispense a tua graça sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Desculpem, meus irmãos. Quero pedir perdão à igreja por alguns erros e vacilos que nós cometemos durante as transmissões dos cultos. Nós estamos engatinhando nesse processo. Eu sou muito grato a todos os irmãos que nos ajudam para que o culto chegue a todos vocês. Mas às vezes nós cometemos alguns deslizes, nos perdoe, tenham paciência conosco e, por favor, nos dê retorno. Nós precisamos desse retorno. Nós precisamos saber como é que está chegando a sua casa, o som, a imagem. Nos fale. Esse feedback é muito bom para que a gente possa melhorar os serviços prestados a todas as ovelhas, todo o povo de Deus. O nosso objetivo é ser melhor. Então, nos dê retorno da palavra, do louvor, tá bom? Faça isso. Nós queremos servir melhor a Deus, servindo melhor ao povo dele. É como um espelho. Você vai no espelho, você percebe como é que está o cabelo e você corrige. Você percebe como é que está a roupa e você corrige. Então nos dê esse retorno porque é necessário, tá bom? Hoje nós teríamos a ceia do Senhor. Hoje nós veríamos os oficiais todos bem alinhados e com disposição no coração de servir o povo de Deus. E eu quero dizer para os irmãos, esperem um pouco mais. Nós estamos chegando o dia da reabertura. Estamos chegando. E quando isso acontecer, nós vamos avisar os irmãos com antecedência. E ministraremos a ceia do Senhor para renovar a nossa aliança com Ele. Aguarde um pouco mais. Tenha um pouco de paciência. Logo, logo isso passará. E nós vamos celebrar Jesus. Os profissionais da área de saúde, que contam com a minha gratidão e com todo o meu respeito, nos aconselharam a esperar um pouco mais. Nós temos que ouvir esse povo que está na frente desta batalha. Eu quero agradecer a Deus pela vida deles. Quero reconhecer o esforço. Eles colocam em risco a sua saúde para preservar a saúde do outro. Isso é bonito, isso é digno de ser notado. Então a nossa gratidão, o nosso respeito por estes profissionais da área de saúde. Deus possa fortalecê-los e abençoá-los. Também a nossa gratidão pelas famílias que estão se envolvendo com eles no processo de orar, de confirmar a vida deles sob os cuidados do Senhor. Bem como alguns irmãos que estão enviando ofertas específicas, especiais, para abençoar as famílias que atravessam crises financeiras nesta época. Hoje, pela manhã, os diáconos estiveram aqui e prepararam as cestas e foram levar. Quanta alegria neles, aquele sentimento de dividir, como isso é bonito de ver. Eu quero que a igreja agradeça a Deus pela vida dos nossos diáconos, pela vida dos nossos professores, os presbíteros, aqueles que lideram bem, são dignos de honorários dobrados. É isso que diz a palavra. Ore por eles e ministre a eles a gratidão. Faça isso. Seja grato a eles
pela vida deles. Meus irmãos, o conselho espiritual da igreja e a mesa nos liberaram para ter 10 dias de férias. Então, nesta terça-feira, depois de amanhã, se Deus quiser, nós vamos tirar 10 dias de férias. Vamos descansar um pouco. A liderança espiritual, eu vou passar agora para o Marcos Deman, e ele estará com o conselho e outros pastores auxiliando todos os trabalhos da igreja. Eu quero agora orar por isso e passar para ele, tá bom? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela liderança espiritual desta igreja. Ela é composta de homens sérios, homens que temem ao Senhor, homens que têm como objetivo agradar ao Senhor com os dons que o Senhor lhes deu. Para mim, é muito seguro pastorear esta igreja por conta destes homens. Quero que as tuas bênçãos os acompanhem. Obrigado pelo pastor Vinícius, o serviço que ele presta ao Senhor, sua dedicação, sua esposa. Muito obrigado. E agora, Senhor, nós queremos confiar aos teus cuidados o presbítero Marcos Alexandre, clamando a tua graça sobre ele. Ele estará assumindo, ó Deus, a presidência desta igreja durante a nossa ausência. Abençoe a Beth e a mim neste período. Abençoe a tua igreja neste momento. Abençoe, ó Deus, sob a liderança do Marcos Alexandre Hauer Deman. Seja com ele, seja com o conselho da igreja, com a mesa administrativa. Abençoe os professores. Ministre ao teu povo, ó Deus, a segurança necessária e a paz. Fale ao coração de todos nós, pelos cultos, pelas reuniões que acontecem, pelas escolas, as aulas dominicais. Abençoe sim, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu clamo ao Senhor que abençoe as famílias que têm membros desempregados. Querido Deus, do Senhor é a provisão, do Senhor vem a proteção. Use-nos como instrumentos para amenizar essa dificuldade toda. Use a nossa dispensa. Queremos nos envolver com estas famílias e abençoá-los. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim, Deus é suficiente para nós e o Santo Espírito alcança as nossas vidas, alcança os nossos lares, não só nesse domingo, mas no começo dessa semana. Nos prepare, nos faça renovados, estejamos na presença dEle. Jesus, em Tua presença é o primeiro cântico que nós vamos cantar. E nós vamos propagar que Jesus está constantemente na nossa presença. Porque nós estamos reunidos, mas para a glória dEle. Amém? Crucifica todos nós, e nos deu completo
65. Grandioso és tu. Contempla a tua imensa criação.
ti. É o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus abençoa-nos, ó Deus, cuida de nós, cuida do nosso dia, cuida das nossas mentes, cuida do nosso querer, faça-nos presente e íntimos com o Senhor, que essa caminhada diante desse novo tempo seja uma caminhada com as Tuas mãos sobre nós, ainda que não entendamos, ainda que não percebamos, ó Deus, o Teu amor, queremos, ó Deus, que isso esteja sobre nós. Queremos, ó Deus, realmente que o Teu Santo Espírito esteja conosco, esteja nos orientando, nos capacitando e nos dando segurança. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero convidá-los, por gentileza, a abrirem as vossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Tessalonicenses 5. Eu queria ler com vocês alguns textos. Aqui é um capítulo curto e eu queria ler com a ajuda de vocês. Eu queria ler os 11 primeiros versículos. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11. Diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como um ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação.
Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Quero convidar o pastor Jonas, que ore agora ao Senhor, clamando que Ele nos edifique e nos direcione e nos alimente e nos fortaleça e nos desperte através da sua palavra. Por favor, meu irmão. Vamos orar. Querido Deus, nós estamos diante do Senhor com muitas necessidades, com muitos anseios, ó Deus, muitos problemas, Senhor. E nós sabemos que a Tua palavra traz resposta às nossas dificuldades, Senhor. A Tua palavra acalma o nosso coração. A Tua palavra nos traz esperança, nos traz bom ânimo para continuar a caminhada. E diante dela, Senhor Deus, não temos argumento, não temos defesas. Diante dela, Senhor Deus, somos pequeninos. Nos vemos como nós realmente somos. Que a Tua palavra, Senhor, venha fazer isso conosco, Pai. Venha expor, ó Deus, nossos defeitos, venha expor nossas qualidades, venha nos revelar a nós mesmos, Senhor Deus, onde nós precisamos melhorar. Porque quanto mais nos aproximamos do Senhor e nos alinhamos com a Tua palavra, a nossa garantia de alegria é certa. Abençoa, Senhor, o Teu servo na condução dessa palavra ministrada, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Meus irmãos, eu quero convidá-los nesta noite para ler um texto que fala sobre coisas para se fazer na meia-noite. Por favor, abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 16, versículo 19. Atos 16, 19. Esse texto que está aparecendo aí, no seu televisor, no seu computador, no seu celular, leia conosco. Eu vou ler e eu queria que vocês acompanhassem, tá bom? Do versículo 19 até o versículo 34. Nós queremos descobrir, nesse texto aqui, quais são as coisas que nós podemos fazer durante a noite ou à meia-noite, neste tempo de pandemia. Clamando que a graça do Senhor nos favoreça. Tá bom? Olha só o que diz aqui. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão,
abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro, despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem saído. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Grande alegria por terem crido em Deus. Vamos pedir mais uma vez? Curve sua cabeça. Pai, foi lido esse texto de Atos escrito por Lucas para nossa edificação, orientação e alimentação. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Meia-noite. O que se faz nesta hora da noite? O que você costuma fazer meia-noite? No meio da noite. Hoje, os horários estão tão confusos que deve ter mexido com o nosso relógio biológico. As atividades estão tão mexidas que nós precisamos nos reajustar a este novo normal, a este novo tempo. Muitos de nós acordamos às 9 horas. Tomamos café às 11 horas. Só vamos ter fome para almoçar lá pelas 15 horas. Por conta disso, o nosso lanchinho vai para as 19 horas. E o jantar lá para as 23 horas. Está muito mudado, está muito mexido. Nós estamos passando tanto tempo dentro de casa, temos o trabalho a ser desenvolvido em home office, também assim. E é provável que à meia-noite, muitos de nós estejamos acesos, acordados, fazendo atividades que eram para ser feitas durante o dia. Não é verdade? À meia-noite. Quais são as prováveis opções? Qual que é o leque de atividade que nós temos para meia-noite? Por exemplo, a Bíblia nos fala de algumas coisas que podem ser feitas à meia-noite. O texto de 1 Tessalonicenses, que foi lido ainda há pouco, nos fala que nós dormimos. É natural dormir. A mais natural das atividades para meia-noite é dormir, Nós trabalhamos durante o dia e à noite nós dormimos. À meia-noite nós somos encontrados deitados e dormindo. Não é isso? Esse texto de João 9 também fala que os que trabalham à noite descansam. A noite foi feita para dormir e nós dormimos. Outra possibilidade de atividade para este horário é trabalhar. Esse texto de Lucas 5, o Senhor Jesus chega e pergunta para os discípulos: tem aí alguma coisa que comer? Era as primeiras horas da manhã. E eles disseram: trabalhamos a noite
toda. Existem pessoas que trabalham à noite, os vigilantes noturnos, esses motoristas de aplicativo que servem comida, eles fazem durante a noite. Existem os guardas que protegem as suas casas, lojas, e fazem durante a noite. É natural. A nossa filha, Thalita, ela estudava durante a noite. Ela pegava um livro e durante toda a noite ela era encontrada lendo, estudando, fazendo os seus trabalhos de faculdade. Ela preferia fazer isso no meio da noite. Outra atividade nesse leque de opções é jantar. Eu já fiz alguns casamentos em que a janta aconteceu no meio da noite. E eu já saí de alguns casamentos em que eu esperei até as 23 horas e nem sinal da janta. Eu fui embora sem jantar, porque a coisa ficou para muito depois da meia-noite. Então, é normal se jantar assim tarde. O Senhor Jesus foi convidado para participar de alguns jantares. E esse texto aí de Lucas 7 fala de um convite que foi feito a ele para um jantar. E ele então foi. Estava sempre aberto para visitar as pessoas e manter com elas comunhão. Não é isso? A Bíblia também fala, em Tessalonicenses 5, que os ladrões roubam durante a noite. Eles aproveitam o silêncio, a ausência do sol, a obscuridade, e eles roubam durante a noite. Hoje, eles fazem isso também durante o dia. E às vezes fazem isso quando tem gente dentro de casa. Perdeu-se um pouco do medo, mas que Deus possa nos guardar destes medos, destes assuntos. Outro recurso neste leque de opções é que os ébrios se embebedam durante a noite. Esse mesmo texto aí de Tessalonicenses que foi lido, fala que eles se embriagam e o fazem durante a noite, usam a noite para isso. Mas a Bíblia também diz que a meia-noite é o horário da volta de Jesus. A parousia vai acontecer meia-noite. Me entendam bem, não é que à noite ele voltará, não. É um horário em que a gente não sabe, é um horário incerto. A ideia é essa. À meia-noite se ouvir um grito, eis o noivo, sair ao seu encontro. Não é que fosse 12 horas, 24 horas, não. Ele poderá vir de manhã, poderá vir de tarde, nós não sabemos. Apenas a ideia é que ele vai vir numa hora em que a gente não espera e que nós podemos estar nos envolvidos com outras atividades. É basicamente isso. Mas hoje, por conta da pandemia, à meia-noite tem tanta gente vendo filme, comendo pipoca, tem tanta gente assistindo lives à meia-noite. Já pensou? Era impensado no ano passado, mas hoje não. Hoje o horário está tão mexido que tem tanta gente em reunião meia-noite, reunião online, né, tudo à meia-noite. Mas o texto lido, meus irmãos, ele fala de algumas atividades de Paulo e Silas no meio da noite. Coisas nada convencionais, nada que alguém marcasse à meia-noite para essas atividades aqui. Eu queria pensar com vocês e fazer duas aplicações para o nosso tempo de pandemia. Primeiro, diz-nos aqui o versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Apenas até aqui. Orar e cantar louvores a Deus, meia-noite. Se você pega esse texto e tira ele do contexto e envia para um amigo, pode ser que isso estimule ele a orar e a louvar durante a noite. Mas se você coloca dentro do texto, a realidade é outra. Tudo passaria despercebido e tudo seria tido totalmente normal se essa dupla de crentes, Paulo e Silas, não tivessem a
apanhado injustamente, aprisionados injustamente, por conta de um benefício feito a uma moradora da cidade de Filipos. Eles chegaram em Filipos, estavam com Lídia, depois eles foram para as ruas e encontraram essa mulher que, por conta de uma possessão demoníaca, beneficiava os moradores da cidade, em especial os comerciantes. E quando Paulo viu aquilo, ele expulsou o demônio daquela mulher, ele libertou aquela mulher da opressão maligna, dizendo para ela: eu te mando, retira-te desta mulher. E então a mulher ficou livre. Os comerciantes se viram lesados por conta disso. Então acusaram Paulo injustamente. E os juízes da cidade, os pretores, tiraram as roupas e mandaram açoitar a Paulo. Muitos açoites. E mandaram que eles fossem presos com toda a segurança. O carcereiro obedeceu e o colocou no cárcere inferior e colocou ainda cadeia sobre os seus pés. Seria tido normal e natural esse texto se nós não considerássemos essas humilhações que eles passaram. Mentiram acerca de Paulo e Silas, os açoitaram injustamente. E o fato dessa injustiça poderia afastar Paulo do louvor, poderia dificultar até mesmo a oração. Mas não, eles agiram como crentes em Cristo Jesus. Eles nos ensinam que mesmo diante de uma injustiça, mesmo sendo aprisionados, nós podemos orar e podemos louvar. É interessante que Paulo não faz em sua defesa a prerrogativa que tinha direito. Ele era romano. Como lá no versículo 39 ele disse isso. Mas ele não faz uso do direito que tem. Diante da injustiça, ele não se defende. Ele não impede de ser açoitado. Não, ele deixa. Ele aceita. E ele então aproveita a oportunidade para orar e para louvar. Quando você é insultado, quando você é criticado, qual é a sua primeira reação? Você vai orar para entender de Deus se aquela crítica procede? Se aquela acusação é injusta? Ou você se defende de imediato? Você se acha injustiçado? Paulo e Silas foram injustiçados, porque eles pregavam o evangelho e haviam libertado uma mulher do poder maligno. E em vez de serem elogiados, foram açoitados. Em vez de receberem gratidão, pelo contrário, eles foram aprisionados. E resolveram então, lá na cadeia, diante de toda a injustiça, com as costas machucadas, eles resolveram fazer um culto a Deus. Eles não culparam a Deus, sentindo-se injustiçados. Eles não disseram para Deus: é assim que o Senhor nos recompensa? É assim que o Senhor nos paga pelo que fizemos? Fomos açoitados enquanto pregávamos, libertamos uma mulher e nos bateram. É essa a recompensa? Mas não. Eles não culpam a Deus. Eles resolvem orar. E é interessante que aquele louvor contagiou os seus companheiros de prisão que sabiam a razão da sua prisão. Participaram daquele culto à meia-noite. Orar e cantar é coisa para crente fazer. Mas existem algumas situações que nos afastam tanto do louvor como da oração. Não deve ser assim, meus irmãos.
Não deve ser assim. Independente do louvor, independente da situação, devemos louvar. Independente da crise, podemos orar, devemos orar. Somos estimulados nesse texto a fazer isso. Quando tecerem fofocas a seu respeito, quando mentirem a seu respeito, lembre-se do que disse Jesus no Sermão da Montanha. Bem-aventurados sois quando mentirem acerca de vós. Olha, que motivo então eu tenho? O que você faz quando tecem fofocas? Já procura rapidamente se defender? Ou você diz assim, será que tem razão? Será que eu preciso melhorar? Eu preciso mudar? Isso aqui para mim é um estímulo. Eu tenho procurado não me ofender com crítica, mas agradecer e melhorar. Deus é minha testemunha do que eu estou dizendo para vocês. Nesta pandemia, neste tempo de maior confinamento, maior isolamento social, é provável que um ou outro irmão não tenha recebido uma ligação do pastor ou de um presbítero. É provável que um ou outro esteja insatisfeito e possa pensar, nunca me ligaram, ninguém telefona para mim, ninguém passa um WhatsApp para mim, eu não existo para aquela igreja, eu vou para outra igreja, eu vou me mudar, porque eles esqueceram de mim, me abandonaram, nem ligam para saber se eu estou vivo. E é provável que um ou outro lamente e reclame, mas eu quero te estimular, a mesmo que isso tenha acontecido, e eu creio que aconteceu, você não pare de orar. Não deixe de louvar a Deus. E comece você mesmo a ligar para outras pessoas. Porque o que aconteceu com você está acontecendo com outras pessoas também. Então pega o telefone e liga para alguém. Não para lamentar que você não recebeu nenhuma ligação, mas para interagir, para aquecer a comunhão, para ler um texto, para orar com a pessoa do outro lado do telefone. Faça isso. Quem sabe se isso não vai mudar a situação. Paulo poderia reclamar. Paulo poderia usar o direito de cidadão romano e evitar que fosse açoitado. Mas não. Ele entendeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não guardou mágoas no coração em relação à injustiça que ele sofreu. Ele orou. Quem guarda mágoa no coração não consegue louvar. Quem guarda mágoa no coração por uma injustiça que sofreu não consegue adorar. Dificulta até a oração. A pessoa fica só lamentando, lamentando. Eu quero te estimular a ver o texto. Já por volta da meia-noite, depois de um dia difícil, de injustiça, depois de uma semana de prejuízos, de dores, eu quero te convidar para louvar e orar. A outra coisa que aconteceu aqui no texto, que é uma atividade para meia-noite, é pregar e batizar. O texto diz que por volta da meia-noite aconteceu um terremoto lá. E esse terremoto mexeu com os alicerces e as cadeias, as algemas se romperam, as portas se abriram. E era a oportunidade dos prisioneiros saírem, mas ninguém saiu. O louvor os contagiou de tal forma que eles queriam continuar o culto da meia-noite. Eles queriam continuar bebendo daquela graça que veio pela exposição da palavra e os louvores. O carcereiro acordou e, lembrando da recomendação dos pretores, dos juízes, sobre colocar aqueles presos em máxima segurança, ele fez a opção do suicídio. Paulo, julgando, ou deve ter visto, disse, não te faças mal nenhum, porque todos estamos aqui. Ninguém fez o uso do direito de fugir
uma vez que estavam soltos. Estamos todos aqui. O homem precipitadamente entra lá e diz: o que é que eu faço para ser salvo? Porque ele dormiu. Naquela cadeia, o único que dormiu foi o carcereiro. Todos os outros participaram do louvor, escutando, sendo tocado pelos hinos. Aí Paulo então aproveita aquele momento e prega para ele o que já havia sido pregado para os prisioneiros. Observe aí o versículo 32. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa, o carcereiro no caso, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Na opção das atividades, nós nunca colocaríamos o batismo. Até que a pregação nós poderíamos colocar. Nós temos um batismo aí acertado para o segundo semestre, se Deus assim quiser. Mas eu acredito que soaria estranho para qualquer um de nós se nós colocássemos o batismo meia-noite. Irmãos, em setembro, no dia 5 de setembro, por volta da meia-noite, nós faremos um batismo aqui. Acho que não viria quase ninguém. E os que viriam teriam medo por conta da água fria, por conta da dificuldade. Mas aqui não. Paulo havia sido injustamente açoitado, injustamente feito prisioneiro. O seu sofrimento foi injusto, mas ele, em vez de lamentar, reclamar, ele preferiu orar, ele preferiu louvar. No meio disso, Deus abriu uma oportunidade para que ele pregasse. Na pregação, abriu-se uma oportunidade para o batismo. É uma porta espiritual após outra porta espiritual. Nós estamos numa pandemia. Você pode lamentar, você pode reclamar, mas você pode orar e louvar a Deus. E o Senhor vai abrir portas para que você pregue. E para quem sabe você possa discipular alguém, conduzindo-o ao batismo. O culto da meia-noite. Aqui naquele culto teve oração, teve louvor, teve pregação e teve batismo. Está completo. Está completo. Faltou nada. Tudo que era preciso ter, teve ali. No culto da meia-noite. Esse texto que foi lido, irmãos, ele traz algumas coisas inéditas. Por exemplo, os juízes, versículo 22, cederem à pressão popular e não analisarem o caso e mandarem açoitar. Isso é estranho. Isso é estranho para um juiz fazer. Mas eles fizeram isso. Também é inédito um terremoto sacudir os alicerces e não machucar ninguém. Abriu as cadeias, mas não feriu ninguém. Isso é estranho, é inédito. Porque aquele terremoto tinha um propósito, que era continuar o culto. Aleluias. Também é inédito o fato das portas terem se aberto e nenhum preso fugir. Sem as portas se abrirem, os presos querem abri-la e sair, porque eles clamam por liberdade. Mas naquela noite, naquele culto, as portas se abriram, as cadeias se romperam, mas ninguém saiu. O culto os levou a uma atitude de satisfação, mesmo no meio da prisão. Que coisa, que benefício o Evangelho produz em todos nós. Outra coisa inédita ali é um batismo no meio da noite. Meio da noite. Outra coisa inédita é os presos saírem para a casa do carcereiro. O carcereiro se ajoelha diante de um preso. Se ajoelha e diz assim: como é que eu faço para ser salvo? E depois ele leva esse preso para sua casa. Já pensou nisso? Levar um prisioneiro para sua casa? Ou quando alguém bate na sua porta e diz: eu sou um ex-prisioneiro
eu estou com fome. Você, como é que você fica? Ah, vamos entrar, entra aqui na sala, vou preparar um banho para você, vou preparar a mesa. Como é que a gente faz? Porque é isso que ele faz aqui. É isso que esse homem faz, porque ele foi contagiado pelo evangelho. Não tem medo, não tem receio. Ele entende que aqueles presos eram diferentes. E levaram para sua casa e deram uma mesa. E limparam os vergalhões dos açoites, os vergões dos açoites. E foram batizados naquela hora. Ao amanhecer, os juízes que mandaram açoitá-lo, agora mandam soltá-lo. Aí Paulo diz assim, não vai ser assim. Nós fomos injustamente açoitados, injustamente condenados, injustamente aprisionados. E agora querem que eles venham aqui, porque nós somos romanos. Eles ficaram temerosos e foram até lá. Os juízes foram na cadeia e pediram a Paulo que os perdoasse. É inédito isso daqui. Fruto de gente que em vez de reclamar, que em vez de lamentar, de se sentir injustiçado, esquecido, resolve orar, resolve louvar a Deus. O Senhor abriu portas para que eles pregassem. Em seguida abriu portas para que houvesse batismo. Então eu queria tirar 2 lições para nós. Independente da situação, seja qual for a sua circunstância, ore e louve a Deus. Em qualquer circunstância, Ele poderá abrir portas que você não vê. Ele poderá tirar água da pedra. Ele vai superar qualquer obstáculo para te abençoar. Você não sabe se aquilo que você está passando é um plano de Deus para te abençoar. Então ore. Se você não sabe se é, ore. Se você sabe que é plano de Deus, ore. Se não sabe o que fazer, ore. Louve a Deus. Quando souber o que fazer, ore. Louve a Deus. Porque Ele pode mudar a situação. Quando você tiver toda certeza de que algo que está acontecendo com você faz parte dos planos de Deus, ore e louve a Deus. Em toda e qualquer circunstância. Louve a Deus pelo que Ele é. Louve a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo, pelo que Ele vai fazer. José foi tirado da casa dos seus pais, vendido pelos seus próprios irmãos, foi levado como escravo para o Egito. Ele poderia se sentir a pessoa mais injustiçada do mundo. Porque agora, quando não podia piorar, piorou. Ele vai para a cadeia, ele passa um tempo na cadeia por um erro que ele não cometeu. Mesmo assim, ele continua no temor ao Senhor, entendendo que Deus tem o controle total da situação. E o Senhor o tirou de lá para ser o segundo homem do Egito. Ele manteve a sua vida de oração. E o Deus o abençoou. Outra lição que podemos tirar aqui é que pregue a palavra de Deus em qualquer lugar, em qualquer circunstância, sob qualquer situação. Pregue a palavra. Quer seja oportuno ou quer não seja oportuno, pregue a palavra. Pregue com hinos, pregue com mensagens de WhatsApp, pregue a palavra com literatura, pregue a palavra com o seu testemunho, pregue para os seus vizinhos, pregue para os amigos, pregue para os parentes, os conhecidos, pregue a palavra. Use folhetos, pregue a palavra. Ligue o seu celular, pregue a palavra. As pessoas estão abertas para ouvir mais do que no ano passado, porque esta pandemia nos deixou mais sensíveis às ações de Deus. 2 lições. Ore e louve a Deus em qualquer circunstância. E Ele vai abrir uma porta para que você pregue. E quando Ele abrir, pregue. E deixe que Deus vai fazer todo o trabalho. Descanse no Senhor. Por favor, descanse no Senhor.
Entregue a sua vida ao Senhor, confie nele. E o mais ele fará. Se o seu dia foi de muitas injustiças, ore. Cante louvores a Deus. Coração sincero, rendido a Ele. A sua semana foi difícil. Teceram fofocas a seu respeito. Ore. Cante louvores a Deus. Está correndo risco de perder o emprego? Ore. Cante louvores a Deus. Dependa do Senhor. Ele tem o controle das coisas. Você não vai dizer, oh, graças a Deus eu perdi o emprego. Lógico que não. Graças a Deus eu estava andando de bicicleta, caí, quebrei o pé em 3 lugares. Claro que não, você não é doido. Mas tenha um coração agradecido por toda e qualquer situação. Ore ao Senhor. Tema a Deus. Louve a Jesus. Quero convidar você a orar agora. Vamos começar uma semana. Comece a semana com oração, com louvor a Deus. E abrindo Ele portas, pregue a palavra. Tá bom? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido. Obrigado, Pai, porque em todo lugar e sob qualquer circunstância, nós podemos orar ao Senhor e podemos louvar o Senhor. Porque nós somos a igreja do Senhor. Em todo lugar nós somos igreja. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Todas as coisas. Portanto, nós podemos orar e louvar o Senhor em toda situação. Mesmo que não entendamos, mas que o nosso coração seja grato ao Senhor. Abençoe o teu povo, Senhor. Abençoe essa semana, Senhor. Abençoe os enfermos, Senhor. Abençoe os desempregados, Senhor. Abençoe, Deus, aqueles que estão de luto por conta de uma grande perda. Oh, Deus abençoe. Ajude-os a orar e a manter o louvor no coração. Porque o Senhor é digno de todo louvor, é digno de toda adoração. Abençoe o teu povo. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo, a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo do Senhor, em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Deus abençoe. Obrigado.